Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, nasceu em 19 de agosto de 1849. Foi um político, diplomata, jurista, jornalista e advogado brasileiro formado na Faculdade de Direito do Recife. Foi um abolicionista de coração, porém somente quando se elegeu deputado em 1878, passou a lutar arduamente pela abolição da escravatura. Sobre o imperador Dom Pedro II, lemos neste artigo de Joaquim Nabuco, intitulado de O Eclipse do Abolicionismo, o seguinte, abre aspas, o imperador além disso, conhece a dureza do costume que se constituiu lei do país pela covardia e cumplicidade da magistratura. Ele não ignora que um gale de volta de Fernando pode tornar-se senhor de uma rapariga de 20 anos, que o magistrado mesmo que o sentenciou, lhe entrega corpo e alma, sem nenhuma proteção, e sabe que o braço da nossa justiça não é nem bastante longo nem bastante forte para abrir as porteiras das fazendas, que o júri chegou em tudo que diz respeito a escravos, ao último grau de baixeza, tornando-se o auxiliar dos linchadores, e que o seu ministério, o seu Senado, a sua Câmara dos Deputados, o seu Conselho de Estado, a sua aristocracia, as suas faculdades de direito, a sua magistratura, o seu clero, a sua polícia de senhores de escravos, constituem juntos e com ele mesmo, como o sacerdócio egípcio da escravidão, um cárcere hierárquico em que os escravos são sepultados vivos. Ele preferia talvez, que a escravidão não existisse, mas desde que existe, que não se falasse nela, para essa nódoa de sangue não ser visível nem em sua coroa, nem na fronte do país. Fecha aspas. Ou seja, para o imperador pouco importava a escravidão, era insensível, indiferente. Era um homem anestesiado? Hipnotizado? Seguro de seu lugar no trono? Quem sabe? O eclipse significa um tempo de escuridão e silêncio, onde a causa abolicionista parecia ter se apagado, mas Joaquim Nabuco dizia, que assim como o eclipse era temporário, logo essa apatia em favor da abolição teria fim e a libertação dos escravos seria algo inevitável. Te convido a acompanhar a leitura deste pequeno folhetim, escrito em 1886, 2 anos antes da Lei Áurea ser assinada. Um texto muito comovente, vamos a essa leitura. O eclipse do abolicionismo. Entre os serviços de que o atual presidente do Conselho há de gabar-se, ao conversar com o imperador, o principal é seguramente o de haver suprimido a agitação abolicionista. Ele pode, com efeito, expor a Sua Majestade o contraste notável daquela agitação com a tranquilidade que hoje reina no país. A lavoura está calma, tanto que não se ouve mais falar no Sr. Ramalho Ortigão, em quem encarnou uma grande crise, o espírito de resistência de uma sociedade toda. Isto é altamente honroso para ele. Na história não se terá visto muitas vezes essa singularidade das classes conservadoras e dirigentes de um país moverem-se à inspiração de um estrangeiro que não fosse o seu rei. Os clubes do comércio e da lavoura que tinham, alguns deles, em seus estatutos a execução da lei de Lynch, e vomitavam fogo e pedras calcinadas contra o imperador abolicionista, dispersaram-se mansamente. O movimento provincial, que libertou o Ceará e o Amazonas, deixando também o Rio Grande do Sul muito perto do fim, parou e retrocede. Os ingleses desapareceram da imprensa para dar lugar aos anônimos. Clarkson, Gusmão Lobo, Gray, Rui Barbosa, Rodolfo Dantas, Barros Pimentel, que emulavam entre os entrelinhados do governo em eloquência e ardor apaixonado pela abolição a todo o transe, vem o evangelho que eles pregavam traduzido em linguagem conservadora, isto é, em editais contra escravos sexagenários ou africanos do segundo reinado, e anúncios pondo a prêmio, porque a apreensão pelo capitão do mato pode dar lugar ao assassinato do escravo fugido, à cabeça de entes humanos. Quando algum escritor oficial aparece, é para doutrinar esta capital nos mandamentos da escravidão. Em toda a parte os abolicionistas sentem que a opinião está sendo resfriada, por uma forte corrente glacial que desce do polo de São Cristóvão. O povo está indiferente à sua própria cor. Nem mesmo o sinal visível de que a escravidão dormiu com ele no berço, lhe traz reminiscências dela. Vê-se em todo o país o cansaço, que sucede a um esforço superior à elasticidade do organismo, a concentração do espírito numa obra de desinteresse. 2 anos ou 3, de abolicionismo, isto é, de preocupação da própria dignidade, parecem ter gasto a reserva moral da nação, a sua capacidade de ressentir. E que maior serviço para um governo do que presidir a essa volta do país ao seu contentamento habitual?
Que satisfação igual de ver de repente, pelo efeito da subida do Partido Conservador, a face da nação que parecia arder com a chama do pudor, revelando a excitação do cérebro sob a pressão da honra, descorar de novo em sua palidez caquética? Eu não creio que o imperador agradeça nada ao Sr. Cotegipe, tanto como essa metamorfose nacional. Por todos os motivos, o imperador não pode estimar que se fale muito em escravidão. Eu, por exemplo, há 8 anos quase não me ocupo de outra coisa, e assim reduzi minha inteligência errática por natureza? Não, felizmente a fixar-se nessa ideia única, porque isso a teria morto num cárcere, mas a nada quis produzir, que não tivesse relação imediata e direta com a enfermidade orgânica do país, o seu mal incurável. Quem é homem de letras avalia bem esse sacrifício, de concentrar as faculdades criadoras do pensamento em uma obra exclusiva, da qual se começa por fazer uma religião e se acaba tendo feito uma vida. Eu, porém, não fiz da abolição uma coisa, e não estou fazendo outra, por prazer, nem por vocação de apóstolo, mas por dever, obedecendo ao simples imperativo categórico da minha nacionalidade, ao fato unicamente de ser brasileiro. E como eu, há tantos. Mas é evidente que a escravidão não fere a retina moral do imperador, como fere a nossa, e portanto o desejo de Sua Majestade não pode ser outro, senão que tirem de sua vista esse quadro de horrores, que o desgosta, mas sem preocupá-lo. Nascido no trono, e governando o Brasil desde 1840, o imperador estimaria que a posteridade esquecesse a escravidão entre os fatos menores do seu reinado. O seu biógrafo ideal seria aquele que, pondo em alto relevo todas as suas qualidades, o seu amor às letras e simplicidade de maneiras, falasse dele como de um Marco Aurélio, ou de um Washington, não dando mais importância do que a história tem dado, ao exaltar qualquer desses grandes homens à existência da escravidão sob o seu governo. Mesmo em relação aos escravos, o biógrafo poderia, partindo da minha admissão, vejam o texto que escrevi anteriormente, o erro do imperador. Pois tudo que existe por lei, é devido principalmente ao imperador estabelecer um contraste entre o chefe do Estado e a sociedade do seu tempo. Poderia contar e para isso. Dom Pedro II faria bem em começar as suas memórias, as suas insistências com os ministérios do primeiro decênio, para a abolição do tráfico, do terceiro decênio para a libertação dos nascituros, e do quarto para medidas complementares. Estudos sobre os contemporâneos com quem o imperador lidou ilustrariam bem a história. Esses estudos poderiam versar sobre as ideias abolicionistas de cada um deles em diversas épocas, a espécie de senhores que foram, as relações que tiveram com os traficantes poderosos, as suas dependências diretas do capital escravista, e as ramificações de família entre os grandes proprietários. Um documento interessante para a justificação do imperador seria, por exemplo, o recenseamento dos escravos dos chefes políticos, sem excetuar os republicanos, ainda na hora presente da escravidão, e a atual estatística de escravos dos ministros, membros do parlamento, magistrados, sacerdotes, etc. Depois de tudo, o biógrafo acrescentaria aos títulos humanistas de Sua Majestade um título humanitário, o de Emancipador dos Escravos. Imaginando-se que a escravidão acabe em vida de Dom Pedro II, ele diria que a extinção dela coroou um reinado que levou a nação sem abalos nem legados de ódios, entre raças e classes, e sim no meio da paz pública, não sentindo ela mesmo para onde era conduzida, a liquidar com a maior abnegação possível, um capital de milhões de contos, e a desfazer-se de uma instituição de 3 séculos em um breve período de tempo. Apesar, porém, do acréscimo de fama que lhe possa advir, em mãos de um futuro panegirista, que o saiba desenvolver do argumento épico acima esboçado, eu estou certo que o imperador prefere não ouvir falar em escravidão. Ele sente, que mesmo quando seus sentimentos contrastem com a indiferença empedernida dos ministros, dos senadores, padres, juízes, e etc., o que ele fez é nada, ao lado do que ele podia ter feito, se a observação das senzalas lhe causasse tanto interesse, como por exemplo a contemplação do céu. E certo que de 1840 até bem proximamente a ideia abolicionista tinha despontado em muito poucas consciências, mas não lhe há de ser indiferente esse mesmo fato, de não ter sido a dele, uma dessas, em que a concepção moral do Estado brasileiro se fez espontaneamente. Mas em seguida, o imperador sabe que é insensível à escravidão, sabe, que aos milhares de pequenos senhores feudais, possuidores do território e do povo da sua monarquia, quando iam humildemente beijar-lhe a mão,
e ele os fazia barões e viscondes. Nunca perguntou: como estão seus escravos? Sua Majestade sempre foi um bom limítrofe, suzerano de cada um deles, vassalo de todos eles juntos. O representante da realeza nunca atravessou a linha divisória entre a soberania do Estado e a soberania da escravidão. O imperador, além disso, conhece a dureza do costume que se constituiu lei do país, pela covardia e cumplicidade da magistratura. Ele não ignora que um gale de volta de Fernando pode tornar-se senhor de uma rapariga de 20 anos, que o magistrado mesmo que o sentenciou, lhe entrega corpo e alma, sem nenhuma proteção, e sabe que o braço da nossa justiça não é nem bastante longo, nem bastante forte para abrir as porteiras das fazendas. E o júri chegou em tudo que diz respeito a escravos, ao último grau de baixeza, tornando-se o auxiliar dos linchadores, e que o seu ministério, o seu Senado, a sua Câmara dos Deputados, o seu Conselho de Estado, a sua aristocracia, as suas faculdades de direito, a sua magistratura, o seu clero, a sua polícia de senhores de escravos, constituem juntos, e com ele mesmo, um só, como o sacerdócio egípcio da escravidão, um cárcere hierárquico em que os escravos são sepultados vivos. Por tudo isso, nada é mais desagradável para Sua Majestade, do que ouvir falar sempre na instituição homicida que temos no país, e para cujas desumanidades e extorsões seria preciso além do atual Código Penal, que se aplica a ela em quase todos os seus artigos, um código especial dos crimes obsoletos da história. Sua Majestade quer ver a eloquência nacional, a que penetra no coração do povo, empregar-se em outros misteres que não o de agitar aos olhos do país, a camisa ensanguentada do escravo. Ele preferia talvez que a escravidão não existisse, mas desde que existe, que não se falasse nela, para essa nódoa de sangue não ser visível nem em sua coroa, nem na fronte do país. Ora, a agitação abolicionista é o grito vibrante, eterno, e sempre doloridamente compassivo do Abel brasileiro. Que serviço podia o Partido Conservador prestar igual ao de abafar esse grito, quando ele começava a ser ouvido do mundo? Entretanto, esse eclipse do abolicionismo, produzido pela posição de um corpo opaco, que é o Partido Conservador, entre o Brasil e a humanidade, essa escuridão foi um dos mais tristes e fatais resultados da mudança política de 19 de agosto. Não é sem pesar que eu releio hoje os prognósticos de esperança que nós, abolicionistas, fazíamos em 1884, os hinos que entoávamos à velocidade crescente da onda de justiça, reparação e magnanimidade que se desenrolava sobre toda a nação brasileira naquele ano de entusiasmo e ilusão. Uma vez, por exemplo, no Teatro Santa Isabel, no Recife, eu não pude deixar de saudar a marcha poderosa dessa torrente moral e humana, que fazia o orgulho do nosso país. Eu disse: para qualquer lado que me volte, eu vejo o horizonte coberto pelas águas dessa inundação enorme. Eu vi essa corrente, que hoje alaga o país como um rio equatorial nas suas cheias, quando ela descia como um fio de água cristalina dos cimos de algumas inteligências, e das fontes de alguns corações, iluminados uns e outros pelos raios do nosso futuro. Eu vi esse rio já formado, abrir o seu caminho como o Niágara pelo coração da rocha, pelo granito de resistências seculares. O vi quando depois das cataratas, ele ganhou as planícies descobertas da opinião, e desdobrou-se em toda a sua largura, alimentado por inúmeros afluentes vindos de todos os pontos da inteligência, da honra e do sentimento nacional, mudando de nome no seu curso como os Solimões, chamando-se primeiro Ceará, depois Amazonas, depois Rio Grande do Sul, e hoje o vejo prestes a despejar-se no grande oceano da igualdade humana, dividido em tantos braços quantas são as províncias, levando em suas ondas os despojos de 5 ministérios, e a represa de uma legislatura. E eu vos digo, senhores, não tenhais medo da força dessa enchente, do volume dessas águas, dos prejuízos dessa inundação, porque assim como o Nilo deposita sobre o solo árido do Egito, o lodo de que saem as grandes colheitas, por forma que se disse que o Egito é um presente do Nilo, assim também a corrente abolicionista leva suspensos em suas águas, os depósitos de trabalho livre e de dignidade humana, o solo físico e moral do Brasil futuro, do qual se há de dizer um dia, que ele, na sua prosperidade e na sua grandeza, foi um presente do abolicionismo. Felizes os tempos em que se podia falar assim, acompanhando o mais nobre dos esforços do país até ser quase coroado pelo sucesso, sentindo crescer o pulso da dignidade nacional, vendo diminuir no mapa do mundo a mancha negra do Brasil, esperando o raiar de um dia em que todos nos sentíssemos limpos,
como os leprosos do Evangelho depois da palavra de Jesus. Mas, o eclipse do abolicionismo já tem durado demais, é preciso sacudir esse torpor e recomeçar a campanha. Devíamos estar preparados para ver alguns conservadores que, dizendo-se abolicionistas, combateram conosco os ministérios liberais escravocratas, abandonarem-nos, logo que se formasse o primeiro ministério escravocrata conservador. Eles achavam que nós, pela ideia abolicionista, podíamos guerrear sucessivamente, excetuando o gabinete Dantas. Todos os governos do nosso partido nunca pensaram seriamente em combaterem um governo conservador pela mesma ideia. Fazendo-se de abolicionistas na situação liberal, estavam apenas trabalhando para a elevação do seu próprio partido. Alcançado esse fim, quem se lembra de tudo o que eles disseram e escreveram, durante o seu disfarce? Nem eles mesmos se lembram. O exemplo dessa defecção começou na Câmara com os abolicionistas cearenses. Por outro lado, também o desânimo era natural depois de uma propaganda pela liberdade, como nunca se tinha visto em nosso país, depois de termos levado a quase todas as consciências a convicção de que a escravidão é um crime, depois de termos criado um interesse palpitante pela sorte dos escravos, o que resultou de todos os nossos esforços. A escravidão apoderou-se do movimento abolicionista por meio de urna simulação, e conseguiu, em nome das nossas ideias, duplicar, triplicar, quadruplicar o valor dos seus escravos, e constituir para si mesma um fundo de amortização, lançando impostos sobre os seus adversários e as suas vítimas, e o que é pior, retocar a lei de 28 de setembro na parte que a constrangia, o modo do resgate, violando o direito mais valioso do escravo, o único por meio do qual ele podia chegar a ser tratado como um homem, e ter uma família também humana, e não animal, em nosso país. Quem quer aquecer, com o seu próprio ardor moral uma sociedade gelada, há de sentir-se penetrado pelo frio exterior, nos momentos de inércia e de repouso. Mas basta de espanto e desgosto. Hoje, o dever de continuar essa luta, resulta mesmo da segunda lei de 28 de setembro. Não é este o momento de estabelecer nestes opúsculos, o contraste das duas leis. Mas direi sempre uma, na frase de Salles Torres Homem, atacou a pirataria em Roda dos Berços, a outra, estabeleceu a mesma pirataria em Roda dos Túmulos. É uma lei de coveiros para chacais. Se durante a ação da primeira, o movimento abolicionista chegou a ser o que vimos, depois da segunda, é de nossa honra, que ele tome ainda maiores proporções. É preciso que a nova legislatura escravista como é, representando entre os seus diversos membros, milhares de escravos e as tradições sinistras do tráfico, vote uma lei, que apague a do ano passado. Para isso, devemos fazer um grande apelo aos espíritos liberais, que o Partido Conservador tenha no seu seio, sobretudo aos representantes de províncias, onde o abolicionismo tem feito maiores conquistas. A esses pertence o papel que nós, abolicionistas liberais, tivemos na situação passada, no seio do nosso partido. O Brasil tem caminhado bastante, para o Partido Conservador poder tornar-se, pelo menos em sua fronteira liberal, tão inimigo da escravidão, como é o Partido Conservador da Inglaterra ou da França. Mas o principal recurso de todos nós, para ser contínua e incessantemente repetido, sob todas as formas imagináveis, e de todos os pontos do país e do mundo, deve ser, ao imperador. Pois o ministério é dele, o Partido Conservador é dele, e é preciso que ele não seja da escravidão, e que pelo menos uma vez, se sirva da força nacional que representa, para um grande fim nacional. Há um prazer que eu sinto ao reler o que escrevi há anos, que é o prazer de ser eu mesmo. A linguagem que emprego hoje, é exatamente a que usei em 1871, quando o imperador fez a sua primeira viagem ao exterior. Imaginando ver o imperador nos Estados Unidos, eu escrevia, já há 15 anos, um espaço relativamente longo, na Reforma de 28 de março de 1871, um artigo, assinado como Jefferson, dizendo: ali, o imperador veria, de quantos sacrifícios um grande povo é capaz, para resgatar do domínio de crimes seculares sua reputação e sua honra. Cada um desses campos, hoje renascentes, onde a cana e o algodoeiro brotam dos sulcos das balas, uma por uma, essas ruínas amontoadas, a desolação da parte meridional do território, tudo falaria das últimas grandes batalhas que a escravidão se atreveu a pelejar. O Ohio, separando o campo da liberdade do campo da servidão, regando de águas fecundas o primeiro,
cobrindo de charcos o segundo, apresentar-lhe-ia os frutos do trabalho livre e do trabalho do escravo frente a frente, como os apresentou ao insigne pintor da democracia na América. E vendo mais longe, como no assassinato de Lincoln, o punhal ou o revólver escravocrata iminente sobre si, isso mesmo o animaria à obra, se ele aspirasse o ar forte desses climas, e se, ao tocar na terra da liberdade, ganhasse a virilidade dos seus primeiros filhos. Então, de volta ao Brasil, esse poder sem limites que a indiferença pública e o geral descalabro político foram lentamente acumulando em suas mãos, esse poder, que até hoje ele só tem se servido para derrubar os partidos gastos, e gastar os partidos fortes, aplicado à luz e não à sombra constitucional, com a coragem e não com artifícios, realizaria a grande obra da emancipação dos escravos. Não me acusem de otimismo incurável por eu ainda me dirigir ao imperador, pedindo-lhe que ponha fim à barbárie do seu reinado. O poder é ele, a responsabilidade deve ser dele. Nós, os abolicionistas, pelo menos devemos ver claro no que concerne à escravidão. O projeto Saraiva deixou de existir constitucionalmente no dia em que o senhor Saraiva demitiu-se, e se é hoje lei do império foi somente porque o imperador o ressuscitou, porque o imperador o quis. O senhor Saraiva é por certo uma individualidade, e o senhor Cotegipe também tem vontade própria, mas se eles unidos e um após outro fizeram passar aquela lei, foi porque o imperador entendeu que devia chamá-los para fazê-la passar, e se depois de promulgada ela deixou de ter execução, foi porque o imperador fechou os olhos. A reação atual é conservadora, tem a responsabilidade do Partido Conservador, mas quem idealizou essa reação, quem fez retroceder a sombra do sol no disco da segunda independência brasileira, foi o imperador. A ele, pois, é que devemos pedir misericórdia para as vítimas. As estátuas imperiais eram em Roma refúgio para os escravos, como os altares das igrejas. No Brasil o trono está completamente isolado, numa eminência nua e deserta, dos sofrimentos do povo. O escravo brasileiro, nos pensamentos que precedem o suicídio, acharia mais fácil chegar nadando ao navio estrangeiro, que ele descobre no alto mar, do que subir aquela montanha inacessível de onde ninguém o avista. Mas é possível que o imperador ressinta uma vez a nossa indignação, é possível que o Menon imperial, ferido no seu granito pelos raios nascentes de uma nova consciência, exale pela primeira vez o gemido de 1 milhão de peitos. É possível que o brasileiro que se senta no trono, compreenda enfim que o Brasil não deve figurar até ao fim do século, como representante fóssil da idade do escravo, o mamute colossal da escravidão. Eu poderia dizer que procedendo dessa forma, ele que ocupa no Instituto de França a cadeira de Pedro, o Grande, teria feito tanto com um simples ato humanitário, para elevar a posição moral do seu país no mundo, como aquele com as suas conquistas nos 3 mares para transformar a Rússia em grande potência. Eu poderia acrescentar que semelhante iniciativa, se fosse individual e ousada, equivaleria a lançar em sinal de aliança, o anel da dinastia nas profundezas do nosso povo, como os doges de Veneza lançavam no Adriático o símbolo da sua união com o mar. Mas eu prefiro pedir ao imperador, representante coroado da raça branca, que dando um pequeno valor a cada vida humana, passada do berço ao túmulo, em cativeiro, a cada açoite sofrido por não trabalhar a contento de outrem, a cada criança morta por terem impedido a mãe de amamentá-la, a cada mulher violada em seu pudor, a cada pecúlio de lágrimas, a cada família dispersa para sempre, do norte ao sul nesta Sibéria, tão implacável em suas distâncias para os escravos, como a Sibéria russa para os nihilistas, a cada morte por maus tratos e perseguição diária, a cada suicídio por excesso de sofrimentos, a cada crime para trocar o cativeiro pelas galés, a cada indivíduo explorado minuto por minuto em suas aptidões, sua saúde, e até em sua dedicação e seu amor, forme de todos esses valores morais e de muitos outros semelhantes uma quantidade que eu chamarei de letra A. Depois eu pediria a Sua Majestade, que formasse com os valores correspondentes, a subtração de cada uma dessas parcelas de sofrimento, do fundo de moralidade, população, riqueza, trabalho e liberdade da outra raça, uma quantidade simbólica dos prejuízos nacionais da escravidão, que eu chamaria de letra B, e sendo a letra X os 46 anos do seu reinado, que ele me desse o resultado desta simples equação, A mais B, igual a X. Ah, essa incógnita, se o imperador, que lê a Divina Comédia, a procurasse, o século de Pedro II lhe lembraria o segundo recesso do 7º círculo do inferno,
parecer-lhe-ia estar na floresta das arpias, onde as árvores eram almas em cujas copas elas faziam seus ninhos, de cujas folhas elas se alimentavam, e de cujas feridas saíam ao mesmo tempo palavras e sangue. Parole e sangue. Não lhe seria possível quebrar o menor dos ramos dessa vegetação de lágrimas, sem que toda ela gritasse como a alma ferida pelo Dante: por que me dilaceras? Não tens sentimento algum de compaixão? Nós fomos homens, e hoje não somos senão troncos. Tua mão deveria ser menos cruel mesmo quando fôssemos almas de serpentes. Eravamo uomini, e oggi non siamo altro che tronchi d'albero. La tua mano avrebbe dovuto essere meno crudele, anche quando eravamo anime di serpente. Isso é o que diz a Divina Comédia, tão apreciada pelo imperador Dom Pedro II. E assim, tendo aberto as primeiras feridas e quebrado os primeiros galhos, o imperador faria como o poeta, movido pelo amor do seu torrão natal, La carità del natio loco. Ele apanharia no chão as folhas gotejantes, para restituí-las ao tronco ensanguentado da pátria, e faria Dante emudecer. Joaquim Nabuco, com essa reflexão, nos leva a entender o peso que foi carregado pelos abolicionistas até o fim. Momentos de ânimo foram sucumbidos pelos ricos escravagistas, com suas leis corrompidas, com a polícia e os juízes ao lado dos criminosos, tudo para manterem a escravidão, e um imperador, que tinha nas mãos o poder de impedir esse crime, mas nada fez. Esses homens e mulheres abolicionistas em nosso país deveriam ser mais honrados e lembrados, mas infelizmente não é isso que acontece. Por isso, se você entende essa situação, compartilhe esse vídeo. Nós aprendemos muito com o exemplo desses guerreiros e guerreiras. Por exemplo, aqui Joaquim Nabuco se esforça para dar ânimo aos seus companheiros, que haviam afrouxado na luta pelos escravos. O que podemos aprender disso tudo? É que o desânimo sempre vem após uma longa corrida, ou um exaustivo treino físico, ou após uma luta judicial prolongada, ou uma luta pela saúde, ou na luta por um ente querido, ou uma causa justa no seu bairro ou cidade, mas que não podemos ficar inertes e nem retroceder, jamais desistir de nossos objetivos pessoais, comuns ou coletivos, que geram o bem de todos, mesmo quando alguns querem beneficiar somente a si mesmos, como fizeram os senhores feudais e escravagistas. Acompanhe os outros vídeos da série Abolicionistas. Obrigado por ouvir até aqui, te aguardo na próxima leitura.